olhando bastante para as atividades de pre-reading, né? Daquele aquecimento que a gente faz antes da leitura, né? Que é tão importante, né, para que o conhecimento prévio dos nossos estudantes seja acionado. Então, assim, essa preparação, né, que é como se a gente conversa, né, Rafael, como se fosse, assim, fazer um exercício físico e vai se aquecer antes desse exercício, né? A gente até pode começar o exercício assim, já sair correndo, né? Mas se a gente fizer um aquecimento antes, funciona melhor. Então, eu vou ler aqui, né? A gente vai lendo em inglês e vai comentando, tá? Então, ó, why are pre-reading activities important? Pre-reading activities play an important role in a reading lesson. Every reading lesson should start with activities to activate background knowledge and a series of activities to prepare students for the reading. Então, como eu já falei, né, o importante tem um papel importante essas atividades de pré-leitura, né, que vão ativar esse conhecimento prévio dos estudantes. Considering the importance of reading for students in the daily teaching and learning process, the teacher usually gives students lots of reading materials. Pre-reading strategies in English as a foreign language class can help students to achieve the goals of reading comprehension. Então, né, os professores dão atividades de leitura para os estudantes e, então, essas estratégias de pré-leitura na aula de inglês, né, como língua estrangeira, ela vai ajudar os estudantes a atingirem os objetivos da compreensão leitora. So, reading is not only about combining a certain information taken from the text with a reader's background knowledge, but also about the kind of information that the reader retains. Então, a leitura não é apenas combinar, né, a informação retirada do texto com combinar essa informação com o conhecimento prévio do leitor, mas também o tipo de informação que o leitor realmente retém, que ele internaliza, né? Sometimes EFL students find it difficult to comprehend the English text the first time they read it. This difficulty may occur because students only have little knowledge about the text. Então, às vezes é difícil para os alunos de língua adicional, né, compreender o texto a primeira vez que eles leem, né? Essa dificuldade pode ocorrer porque os alunos têm, muitas vezes, pouco conhecimento sobre o tema do texto, né? Many researchers suggest that the gap that often exists between the reader's knowledge and knowledge in the text can be bridged by providing the readers with some pre-reading activities, such as the use of pictures, discussions of the text topic, vocabulary pre-teaching, previewing, and pre-questioning new vocabulary to provide appropriate background knowledge. Então, alguns pesquisadores sugerem, então, que para preencher, né, esse gap, essa lacuna entre conhecimento prévio dos estudantes e conhecimento do texto, né, a gente pode, então, prover, né, aos leitores algumas atividades de pré-leitura, tais como o uso de fotos, de figuras, tá? As discussões sobre o tópico do texto, então, o pré-ensino, né, esse pre-teaching of vocabulary, então, pré-ensino do vocabulário, previsão do tema, da temática do texto, fazer questões, né, prévias sobre o novo vocabulário, né, para fornecer o vocabulário, né, adequado, né? Ok, então, pre-reading activities help students prepare for the reading activity by activating the relevant schemata and motivating them to read. Então, vai ser uma preparação, né, para ativar esses esquemas, né, cognitivos e motivá-los para a leitura. Pre-reading activity can also help learners anticipate the topic, vocabulary, and possibly important grammar structures in the text. Então, nós vamos antecipar nessas atividades, né? O tema, o vocabulário, talvez alguma estrutura gramatical também que vai ter no texto, né? Então, isso vai depender aí do foco que o professor quer dar na aula.
So here are 10 pre-reading activities that you can implement or modify to meet your student needs. Então, nós preparamos 10 atividades de pré-leitura, sugestões, né, envolvendo tecnologia, mas também podendo ser feito na sala de aula também, né, presencial. Então, para serem implementadas e que, né, vão encontrar aí as necessidades desses estudantes. Yours is test one, okay, Deborah? Okay. Quotes. Quotes. So the first activity requires the use of quotes. You can choose quotes from great books. Então, a primeira atividade que nós trazemos são, então, essas citações, né? Que a gente pode trazer citações de livros, de grandes autores, né? Então, nós trouxemos aqui, por exemplo, o site Goodreads, tem uma parte, né? Que fala em quotes. Então, por exemplo, aqui, né? Eu vou só desativar aqui para mostrar, né, esse site que vai, né, tem essa parte aqui, então, ó, Goodreads, e ele traz, né, literature quotes, que a gente pode escolher o tema, ó, life quotes, love, humor, vários tipos, relationship, religion. Então, é bem interessante, né, para quem quiser começar, talvez, a explorar através de quotes. So find a quotation about the topic that you are going to cover and tell students to make groups of 3 and discuss the quotes you choose in advance. Então, dependendo do nível da turma, né, dá para dividir eles e pedir para eles discutirem um pouco, né, antes de explorar o tema. So students can think about and answer questions like this. What does it mean? Do they agree with? Why? Why not? So eles podem discutir o que significa, né? Se eles concordam ou não. Né? Então, na sala de aula presencial, isso pode ser feito, né, através de frases no quadro, ou o professor pode distribuir em papéis para grupos pequenos. Né? Já na versão online, a gente pensou em fazer um Padlet, né? Então, para mostrar aqui, né, talvez, se alguém não conhece essa ferramenta, é tipo um mural. Então, nós preparamos aqui um Padlet, por exemplo, relacionado... tem um texto que daqui a pouquinho eu vou mostrar, né, que é sobre o autor do Sherlock Holmes. Então, por exemplo, nós retiramos quotes de diferentes livros, né, do Sherlock Holmes, e aí deixamos aqui. De repente, a gente poderia dar tarefa para os estudantes fazerem comentários, né? Então, se a gente fizer o Padlet, eles podem entrar aqui, todo mundo que entra tem essa possibilidade aqui, ó, de clicar nesse maisinho aqui embaixo, né, e fazer um comentário, né, eles podem comentar aqui né, fazer um comentário. Então, a gente pode escolher a foto. Então, nós botamos a foto da Baker Street, toda com o tema, né, do Sherlock Holmes. Okay. E fica postado, né, fica ali nesse mural, né, Débora? Isso, fica postado no mural. Depois, esse texto, depois eu mostro ele aqui. Tá? Então, Rafael. So, pre-reading task 2, guessing the words. So before students look at the text, they are going to read. The teacher writes 5 or 6 words from the text on the board and asks the students to guess the topics. Então, uma importante atividade de pre-reading, né, de pré-leitura, seria fazer um jogo de adivinhação das palavras, que podem ser feitas no quadro, em sala de aula, ou para aulas online. O objetivo também, pessoal, dessa nossa oficina é prover aos professores de inglês também ferramentas, né, tecnológicas. Por exemplo, ali a Débora já apresentou o Padlet, temos o Canva, né, que dá para fazer flashcards, que são cartões, né, cartões eletrônicos, digamos assim, né. No Canva dá para fazer e-books, dá para fazer vários tipos de ferramentas, né. Lula está falando Wakelet, Flipsnack, Trello. Trello eu conheço, os outros Flipsnack eu não conheço, Lula. Bom, depois eu quero que tu, se puder, depois nos relatar um pouquinho como é que tu usa essas ferramentas, tá, Lula, daqui a pouquinho. A gente está interessado nas opiniões de vocês, tá?
The students brainstorm ideas and the teacher confirms how close or far they are. So the teacher is going to, for example, you are going to, what are you going to read in a text that has the words, black, mountain, sea? So the students are going to brainstorm ideas and the teacher confirms or refuses these possibilities or hypotheses. Mm-hmm. And we have this example here. Would you like to talk about it, Rafael, or should I? Yeah, okay. There's a book called Winnie in Winter. So we have provided some flashcards, for example, winter, hat, snow, summer, flower, pond, magic wand, que é a varinha mágica, né? Garden, pond seria lago, açude, né? So the teacher can pre-teach this vocabulary so that when the students finally have to read, are going to read the text, they are already acquainted with the new vocabulary, for example. Então, aqui era mais para ilustrar, né, como que ficam esses flashcards feitos no Canva, né? Ele já tem uma estrutura semi-pronta, né? Então, é fácil de criar, eu até vou abrir aqui para mostrar, é fácil de criar, ó, por exemplo, aqui já tem os números, a gente só troca as palavras que a gente quer, ou coloca as imagens que a gente quer, mas o cartãozinho já está ali, né? Então, se a gente vai criar, a gente só vai puxar os elementos que a gente quer, que dá para pesquisar ali, então é bem fácil de fazer, né? Flashcards. Esse livro é um livro infantil, né? Então, para quem trabalha com crianças menores, né? Então, depois nós vamos deixar aqui o link de uma pasta que nós fizemos no Drive, para que vocês tenham acesso, e tem esse livro em PDF. É um livro bem interessante, tá? Eu até vou mostrar ele aqui, ó. Ele a Winnie é uma bruxa, né? Então ela não gosta do inverno, né? We don't like winter, né? Então ela não gosta, e daí ela faz um feitiço, né? Tá frio, tá nevando, vai mostrando, né? Que ela tá com muito frio, e daí ela faz um feitiço para que não seja mais, para que fique verão, né? Só que só fica verão, né? Na casa dela, ó. In her garden. So Winnie in summer, it's summer in the garden, the sky is blue and the garden is green, the sun is shining. Então tem vários, assim, tem muito vocabulário, né, relacionado ao clima, ao tempo, mas também tem de sentimento, né? They're angry. E aí os animais começam a ficar felizes porque é verão, começam a acordar, e vai chegando gente, né? E entrando gente dentro da casa dela. E aí vai, né, até que ela resolve, ela não quer mais aquele monte de gente na casa dela, e volta para o inverno, e daí ela fica, né, feliz dentro de casa, ó. Winnie goes to bed, Wilburn, que é o gato dela, né, sits on the bed, this is nice and warm, e assim finaliza, né, mas é bem interessante esse livrinho para criança, e dá para trabalhar muito vocabulário e frases, assim, ele é fácil, né. E aí, por exemplo, nós sabemos que vários professores não têm só jovens e adultos, alguns trabalham com crianças, sexto a nono, né, ensino médio, então dá para adaptar, né, várias atividades, por exemplo, e depois, então, um livro como esse aqui fica muito significativo, né, então dá para fazer várias atividades interessantes, né. Guessing from the pre-reading task 3, guessing from pictures. So the teacher finds 3 to 5 pictures or objects which are connected to the story and asks the students to guess how they are connected. So you can use we were rehearsing this workshop before, and we were commenting that you can use this activity, for example, through PowerPoint or emojis on WhatsApp. But if you haven't prepared anything in advance, you can even use Google Images, because, for example, we are going to read infographics for the bigger ones. Okay, then I would like you to talk about more about that, Sabri, please, later. So students read the text to check if they were right or wrong about the story connections they made. Então, as atividades de pre-reading podem ser feitas
por vários meios. Então, para quem chegou agora, né? Então, o objetivo das atividades para leitura é justamente assim, ativar os esquemas cognitivos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma leitura, a gente tem que focar a atenção do aluno, né? Para ativar a sua percepção, para que ele processe esse vocabulário novo e que esse vocabulário novo está na nossa memória de trabalho, né? Aquela memória que dura poucos segundos, ou minutos, ou horas, e o objetivo, né, do nosso ensino, né, nosso sonho dourado, é que tudo que a gente ensine vá para a memória de longa duração desse aluno e que ele internalize esse vocabulário para a vida, né? Que ele consiga, né? O nosso objetivo, o sonho de todo professor, é tornar um aluno fluente nas 4, 5 habilidades da língua, por exemplo, né? Bom, aí nós temos ali também guess the story, pode ser feito por emojis ali, por exemplo, no WhatsApp, a gente pode usar todos esses assim. Eles podem fazer também uma conversa silenciosa pelo WhatsApp ou por áudio, tem assim um número. Eu já fiz essa atividade dos emojis, é bem legal. Eles tinham que adivinhar qual era o filme. E os alunos gostaram muito, assim, claro, foi com o ensino médio, né, adolescentes, no primeiro ano, e foi bem interessante, bem legal. E aí a gente tem um exemplo aqui, né, Rafael, que né, tem essas 3 imagens aqui, né, a suitcase, a hotel and a ghost. Claro que a gente pode botar mais elementos, né, para, de repente, um texto assim, né, would you like to stay in a haunted hotel? Né, então, vai contar a história de 2 hotéis, né, assombrados, então são histórias reais, que esse texto foi retirado do American English File, 1B, né, então a gente pode preparar, assim, com imagens, né, isso aqui vai aquecer o cérebro, né, eles vão olhar essa mala, vão olhar um hotel, a ghost, o que isso pode suscitar, né, e aí vai preparando as conexões neurais, né, para a leitura. E alguns podem estar se perguntando assim, tá, mas e qual é a diferença de eu ir direto para o texto, não fazer nada para leitura? Ok, a gente pode, né, não tem problema, a gente pode até ir direto para o texto, só que às vezes a gente passa tão rápido por um texto, explora tão pouco, que fica pouco, né? Tudo bem que a gente sabe que muitos, exemplo, quem trabalha com bons materiais didáticos, a gente sabe que toda lição tem um campo semântico, né? Um grupo de vocabulário ali para trabalhar, e esse vocabulário ele é reforçado ao longo da lição, ok, mas muitas vezes o aluno não vai ter essas oportunidades de reforçar esse vocabulário. Então, assim, as atividades para leitura, depois a gente vai falar no finalzinho, junto com as while reading activities, junto com as after reading activities, né, vão promover, né, essa internalização eficaz do vocabulário na memória de longa duração. E às vezes, claro, o material didático traz um pre-reading ali, mas é outro sabor, digamos assim, quando o professor não pede para o aluno abrir logo o livro, né? Ele faz algo diferente para, né, o aluno pensar e daí prepara ele para depois ele abrir o livro e ler. Né? Então, isso fica mais motivador para o estudante, né? E nós, como somos professores de inglês, a gente está sempre tanta coisa, a gente tem que cumprir aula, tem que pensar em tanta coisa, e às vezes é muito fácil a gente cair no automático, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com livros didáticos, então, assim, é muito cômodo, né? Muito fácil para mim seguir aquela metodologia, porque já é muito boa, realmente, mas de vez em quando, até para a gente mesmo, é bom a gente trocar um pouquinho, então, né? Ou depende do contexto, né, que a gente vai ensinar também, então, legal. Yeah. Okay, so pre-reading task 4, Pictionary. Select some of the keywords from the text. Divide the class into 3 groups. A learner from each group at the same time comes to the whiteboard. They are told the word and they have to draw the word. They are not allowed to use letters or numbers in their drawing. The other students try to guess what the word is and earns points for their team. So this is a fun way to introduce a lesson. Yeah, so they will receive a word, they will be told the word, and they have to draw in the whiteboard, and the other students have to guess. So this is fun,
it's different. And it can also be done in an online version when the teacher sends a word in private, maybe through WhatsApp, to 3 students, and they have to find the corresponding image and post it in the WhatsApp group, or share their screen with to the group. The other students try to guess the words. Ok? It can be done like this. Pode ser feito, então, né, desse jeito. Na versão presencial, os alunos vão no quadro e desenham, né? Tem até uma imagem aqui em cima, no canto esquerdo, né? Que o aluno está desenhando ali, os outros estão adivinhando. Ou então, né, se for online, uma versão híbrida também, né, Rafael? Às vezes tem alunos que estão em casa, dá para participar aí por Google Imagens, quem sabe, né? Talvez. Porque no momento, atualmente, por exemplo, todos nós estamos assim com alunos presencialmente, alunos online e turmas híbridas, né? Então, a gente tem que fazer a mesma atividade replicada, né, no presencial e no online. Então, a gente tem que se diversificar. Next. Aqui nós trouxemos um exemplo, né? So this is an article from National Geographic magazine, right, Rafael? Né? Generating Buzz. Então, esse artigo, né, ele também vai estar disponível para vocês na pasta ali. Então, ele trata, né, sobre a questão das abelhas e do meio ambiente, né, e a Angelina Jolie dá uma entrevista, né, sobre isso. Ela fala de um projeto, né, que não é muito longo, não, é uma página, ó. Então, tem as perguntas, então é bem interessante de trabalhar, né, um material mais autêntico, assim, diferente. Então, por exemplo, a gente poderia retirar palavras, dependendo do nível da turma, né? Podemos retirar palavras, assim, bees, plant, children, earth, women, e aí eles têm que desenhar essas palavras ou buscar a imagem dessa palavra. E só essa imagem impactante, assim, né? Porque muita gente tem horror a insetos, a abelhas, só essa imagem impactante, começar uma pre-reading activity com a Angelina Jolie, uma mulher bonita, mas coberta de abelhas, né? Então, já causa... O que será que vocês vão ler num texto que começa com Generating Buzz, talvez mais para jovens e adultos, ensino médio, a partir disso, né? Dá para explorar bem essa imagem, né? So, pre-reading task 5, guessing from sentences. The teacher dictates 3 sentences from the passage. Students write them down and check with a friend. So, for example, if the passage is, then the little boy lived alone or by himself on his own world. Você tem que adivinhar, então, dessa frase de que livro é esse, de que texto é esse, de que conto é, de que história famosa, esse é um conto de fadas, o que é. The sentences go on board, if necessary, as a final check. Por exemplo, dependendo do nível que a gente vai, se a gente conseguir digitar essas frases em inglês que os alunos consigam entender, teria que ser talvez frases curtas, né, e copiar. The teacher asks how these sentences might be connected and what is the text about. Por exemplo, ali depois nos arquivos que a gente vai compartilhar com vocês no Google Drive, tem um livro ali chamado Sequencing the Tales, tá? Então, sequenciando, né, os contos, né, que você pode trabalhar também assim com os parágrafos de contos que o aluno pode usar como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Então, students predict, then read the text quickly to check their prediction. Então, os alunos vão prever, então, de que se fala, né, qual texto se fala, depois vão ler o texto rapidamente para checar se as previsões estavam corretas ou não, né? E aí nós trouxemos esse exemplo aqui, né? Então, e já trouxemos também esse site que se chama Breaking News English, né? Talvez alguns de vocês conheçam, né? Que é um site que ele traz notícias, né? Que de diversas fontes, mas eles adaptam os textos assim para diferentes níveis de inglês e já vem com uma atividadezinha pronta, né? Para de vez em quando fazer algo diferente. Os assuntos também a gente pode escolher. Então, aqui tem esse texto sobre a Malala, né? Malala wants to open border for Afghan refugees. E, então, nós retiramos 3 frases do texto, né? Sem dizer que é da Malala, então os alunos não veriam o texto antes, né? Eles teriam que
suscitar isso. Então, she was shot in the head by a Taliban gunman in 2012 because she supported education for girls. She's also concerned that women in Afghanistan will not have the freedom they have had for the past 20 years. She became the youngest ever Nobel Peace Prize winner in 2014 at the age of 17. She has since continued campaigning for the education of women and children. Então, eles teriam que adivinhar quem é essa pessoa, e tentando fazer um quebra-cabeça aí do que trataria esse texto. So pre-reading task 6, watching a video. So there is so much good free content available these days. First, find a short video relating to the topic of the reading. For example, here we have some suggestions. eslvideo.com, youtube.com, engvid.com is wonderful. Engvid.com is a website of video English or English classes in video. Okay, so you can have free classes about vocabulary, prepositions, phrasal verbs, how to speak like a native speaker, and lots of things. TED.com, TED Talk. So everybody loves watching movies and videos on YouTube, for example. So a pre-reading task through a video may be great for our reading sessions. Okay, so suggestion: short videos around 3 minutes long, for example. So after watching the video yourself, prepare some simple discussion questions. So the teacher really needs to watch the video himself first, select if he's going to play the whole video or just a part of the video. Vocês viram aquele material que usa o TED Talks? Tem vários, né? Vários no mercado que usam, né? O National Geographic Video também tem vários que usam, né? Então, play the video and then ask the students to talk with a partner about what they watched. Uma atividade de vídeo, então, é maravilhosa, então, assim, para explorar a leitura. Pode passar, né? Então, aqui nós temos um texto também, né, sobre... Nós até priorizamos um pouco textos, assim, de material didático, que é o que normalmente nós trabalhamos, mas depois também nós temos ali um conto, outros gêneros, né? Mas, assim, por exemplo, esse texto aqui, né, The Story Behind the World Wide Web, né? Então, vai falar da internet e, então, temos um vídeo aqui, né, no YouTube, que, na verdade, é um vídeo que ele é da National Geographic e que fala sobre um pouquinho da história da internet, tá? Eu não vou tocar todo ele, né? Tem 3 minutos. Ó, então, ele é bem... só para vocês terem uma ideia do quanto, né, o inglês é claro e é pausado. Today, about 4.2 billion people have access to a world of information never before seen. Such an extraordinary level of connectedness has revolutionized everything, from science and technology to commerce and romance. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, esses vídeos da National Geographic, e, na verdade, né, nós encontramos esse vídeo nesse primeiro site aqui, ó, ESL Video, né? Então, tem vários vídeos diferentes, assim, de diferentes fontes, e, às vezes, até a maioria tem um quiz ainda do lado, já meio pronto, assim, que salva a vida da gente, muitas vezes, né? Ok, então é um bom aquecimento, né? It's a good way to start a pre-reading with a video, and then after you prepare the students, they go to the text. So pre-reading task 7, brainstorming. The teacher gives the title of the reading to the learners, and students have to share all their knowledge about the topic. For example, there goes exercise about the web, a teia. For example, when you think about France,
What words come to your mind when you think about France? For example, croissant, crepe, the Eiffel Tower. What else? Wine. Romance. Romance. The Louvre Museum, etc. So the goal of this activity is to help learners create expectations about what they are about to read and then see if their expectations were met. For example, if you have to teach about the influence of social media on teenagers, students can take turns and talk about the topic. As they read, they can confirm if the study they read confirms their expectations, ok? Então, assim, várias atividades, os alunos também gostam muito de competição, né? De tudo é competição, por exemplo, ou seja, é uma aposta, né? As palavras são essas, o texto vai ser sobre isso. Então, assim, eles gostam de se testar, na verdade, sabe? Então, brainstorming pode ser uma boa atividade de pre-reading. Next. Ok, então, deixa eu só passar aqui, ó. Aqui né, nós trouxemos um conto, né, de uma escritora norte-americana que tem, né, ela tem família no México também, né, então tem descendência mexicana, e ela escreveu esse texto, My Name, onde ela vai, então, falando do nome dela, né, na verdade, é um conto, né, então, isso poderia ser, né, ter um brainstorming, só botar o título, né, My Name, e o que as pessoas, o que os alunos pensam sobre isso, My Name, e depois fazer algumas perguntas, né, sobre o que né, o texto vai tratar, né, do you like your name? How did your parents choose your name? What's your grandmother's name? Do you think names shape our personality? What does your name mean? Porque o texto vai falar sobre isso, sobre o significado dos nomes. Ó, a primeira frase já diz, né? In English, my name means hope. In Spanish, it means too many letters. It means sadness. It means waiting. And then here, it was my great-grandmother's name, and now it is mine. Então, vai tratando dessa, né, de toda essa ancestralidade e do significado do nome. Né? Então, isso é interessante de abordar com os alunos, né? Que o nome dela é Esperança, né? And it means hope in English. Então, essas perguntas, né, eu até coloquei aqui o site também, que são deste site que traz ESL questions. Então, opa, aqui, ó, ESL questions. Aqui tem essa parte de names, but you can click here and you will have a world of topics. Any topic you want, it's just click and you have a bunch of questions. Okay, so this is, it's a nice way to brainstorm through questions or just by putting the title, and so the students have to come with their thinking, okay? So, pre-reading task 8, true or false? The teacher reads a few statements on the topic and asks them if they think those statements are true or false. Por exemplo, ali, quando a gente vai começar a tratar de um tema, a gente pode fazer, então, por exemplo, várias atividades, como se fosse um true or false, ou até uma brincadeira de a judgment or a trial. One is the judge, the others are the lawyers or attorneys, the others are the jury. So you can play lots of games about true or false, truth or myth, etc. Okay, so don't reveal the answers and let them confirm if they were right or wrong while they read the text. So you also have an online version that you can create a Google Forms, okay, with sentences, for example, that may be true or false. So you can explore these lots of things. So, for example, for the text, let me show you here. This text here, what to do in New York, right? You can create a form and write
some sentences like this. In the winter, you can go ice skating in a park behind the New York Public Library. This is written in the text, né? Essa informação tem, né, no texto, ela é verdadeira. Então, there is a skating school at Bryant Park. The Cloisters is a museum popular with adults. Children don't like to go there. This is false. According to the text, the children love it because it is built like a castle, so they really like going there. And it's just an example, okay? So you can choose a picture to illustrate, and you can choose the color. I think everybody knows how to use forms. Google Forms. Okay. Form. Well, and for example, nowadays teachers are really overwhelmed with so many difficult tasks about how to deal with students in person, online, and even hybrid classes. So our main goal here is not only because we're not teaching you how to teach, but we are here just to bring some maybe new technological tools to help you in your classes. So, for example, at the moment I have some students online forever because they live in other states. So I'll never see these students in person in my life because one is from Goiás, another one is from Paraná. So how am I going to teach the way I taught in in-person classes? So that's why we have to always focus on new techniques. Next, please, Deborah. Yeah. And what is good about Google Forms is that you get the answers immediately, and you can see the students' answers, and this is nice. Okay, well, pre-reading task 9, introducing vocabulary. So introducing key vocabulary is important so that students don't get discouraged by unknown words while they read. Então, né, pessoal, assim, o conhecimento das palavras, né, e do vocabulário é a principal barreira para a compreensão leitora. Tá? Então, se as pessoas não entendem as palavras que estão escritas, elas não vão conseguir compreender o texto. Então, a gente tem várias estratégias, né? A gente pode pedir para os alunos pesquisarem as palavras que eles não sabem, né? Sublinharem, enfim. Né? Mas quando a gente já antecipa, né? Nós conhecemos os nossos alunos e as nossas turmas, né? Então a gente sabe que palavras que eles vão tropeçar mais, né? Quais palavras que serão mais difíceis. Então a gente pode criar atividades, né? You can plan fun tasks, creating, for example, a Wordle with key vocabulary and see if the students can tell you something about those words. So here we have a tutorial how to create this Wordle. And there's a website that you can create this. This is a Wordle, right? It's a word cloud. And as an example, there is this movie review that we took from the New York Times. Tá? Então, é uma crítica, né, de um filme que nós retiramos do New York Times. Tá? Então, é um texto curto, relativamente curto. É interessante, por exemplo, para alunos do ensino médio, né, dizer para eles que eles estão lendo um texto do New York Times, isso é interessante para eles. Né? Ao mesmo tempo, eles podem também acessar aqui temos a versão do site mesmo, então tem a imagem, tem o texto todo, tem o trailer, né, oficial, que eles podem assistir, então várias informações, e aqui, então, foi essa nuvem de palavras aqui, eu fiz só para dar um exemplo aqui, né, de algumas palavras que foram retiradas do texto, então, que a gente pode iniciar, né, sem eles terem visto o texto ainda, né? Breakdown,
thriller, Molly, building, horror, mysterious, tragic, isolation, neighbors, suspicious, noises. And so maybe they can create a story using these words, or try to connect them and try to guess what's the story about. Okay. Okay. Hello, Karen. How are you? So for those who have just arrived, so the aim of our workshop here is to propose some pre-reading activities. So, então, as atividades de pré-leitura, né, pessoal, são importantes para focar a atenção, focar a percepção, tá? A percepção do aluno, para que o vocabulário, né, o vocabulário que está na memória de trabalho do aluno seja tão bem trabalhado, tão bem internalizado, que esse vocabulário, né, esse conhecimento lexical vá para a memória de longa duração. Tá? Não vamos focar em memória de longa duração aqui nesse momento, mas o objetivo é exatamente assim, propor atividades de pré-leitura para que eles ativem os esquemas cognitivos, tá? Para que a internalização de vocabulário seja mais frutífera, mais eficaz. Porque às vezes essa falta de vocabulário e a falta de conhecimento do tema, por exemplo, a pessoa nunca ouviu falar nesse filme, né? Então ela não tem um conhecimento prévio disso, ela precisa, né, ativar para conseguir chegar aqui, né, e entender. Okay. Well. Pre-reading task 10. Discussion. So the first pre-reading activity is about creating a discussion about the topic. For example, intermediate and advanced groups. I don't know if you are used to teaching intermediate or advanced groups, but some teachers love teaching intermediate and advanced groups because for example, I have always loved having intermediate and advanced level groups, because this way I teach them, and sometimes they get so fluent that I can work with them with advanced themes, advanced conversation, advanced vocabulary, and so they feed me with advanced vocabulary, and so I learn a lot from them. So I have to confess that sometimes if I only teach elementary groups, I feel like raising them to a more advanced level so that I can also practice my advanced skills and so on. So in an intermediate or advanced group, you can explore lots of phrasal verbs and sophisticated vocabulary and sophisticated conversation. So some activities here: prepare 4 sentences expressing opinions about the topic, then stick them on the 4 corners of the classroom. Of course, if you are this technique is for if you are teaching an in-person class. But of course, if you are teaching online, so you can use, for example, Google Images or Google Jamboard, or lots of other, even a Padlet or other tools or other online tools that you can use. Students go and stand near the opinion they disagree with the most. Nós falamos há pouco tempo sobre julgamento, né? Que um pode ser o juiz, outro pode ser o advogado, outro pode ser o júri. Então a gente pode fazer assim várias discussões, até uma espécie de bate-boca positivo em aula, né? De contrapondo opiniões, para explorar vocabulário, né? The groups explain why they disagree about the topic to the teacher and the rest of the students. For example, a very delicate theme, for example, abortion, so aborto. Some people may agree, some people may think women have the right to abort, others don't. So you can prompt advanced conversation about that. Next, please, Deborah. Okay, so still about the text that talks about Malala, remember?
So there are 4 sentences, very polemic here. Of course, this is not right, but women should not have the right to study. Malala is not a leader. The situation in Afghanistan is under control now. There were advancements in gender equality in Afghanistan in the late years. Ok, então aqui, por exemplo, né, são 4 frases bem polêmicas, né? E é claro, porque a ideia é que eles vão para que eles mais discordam, né? E aí possam argumentar, né? So this is the idea, to create conversation and arguments, and so that they will speak and defend their point of view. So our final words. So guys, teachers should keep in mind that pre-reading stage is the first of 3 stages. So stage 1 would be the pre-reading activities. So pre-reading activities or before reading activities are going to activate students' previous knowledge about the topic of the text. Or if they don't, for example, if we are going to talk about euthanasia, texto sobre eutanásia para alunos de ensino médio, por exemplo. Sometimes when we are a second language teacher, the students are going to debate in class themes that they have never debated in Portuguese. And how is the teacher going to deal with this problem? Como é que o professor vai lidar, então, para promover uma discussão bem elaborada em língua adicional de um tema que os alunos nunca discutiram na língua materna. Então, muitas vezes o professor tem que, com a atividade de pré-leitura, tem que rechear, né, o léxico mental do aluno, né, o conhecimento. O professor tem que prover ao aluno esse conhecimento prévio sobre o tema, tá? Para depois ir para o texto. Isso seria uma atividade bem mais qualitativa, né? Stage 2 would be while reading activities or during reading activities. Então, que as atividades, então, durante a leitura, ou seja, durante a leitura a gente vai encontrar palavras ambíguas, palavras homófonos, homógrafos, ou uma gramática difícil. Daqui a pouco um aluno pergunta o que é isso, o que é listen to, por que é depend on, não é depend in, ou depend of, ou em português. E aí, durante a leitura do texto, também vai acontecer essa discussão. O texto não tem que, pelo contrário, I don't like when students just read through the text without reflecting on the text. For example, sometimes it's so interesting when the students raise their eyes from the text and talk about, they mention something they remember. Então, durante a leitura do texto é muito importante que haja esse debate também no meio do texto, sabe? Não, parece que quando o aluno lê só, outra coisa que em língua adicional a gente tem que cuidar muito, muitas vezes a gente está lendo em voz alta, por exemplo, a gente está lendo em voz alta, tentando pronunciar direitinho, né, porque vocês são professores de inglês, e às vezes a gente esquece de prestar atenção no significado do texto que a gente está lendo. A gente está tão preocupado com a forma sonora das palavras, aí depois, me diz o que tu entendeu desse texto. Aí o aluno vai lá e dá uma lida de novo, sabe, rapidinho, para agora focar no conhecimento. Porque a atenção dele estava voltada para a pronúncia, né? Exatamente. Então, isso pode tanto acontecer, né, Débora? E às vezes, então, eu lembro, assim, disso acontecer quando eu era aluna, né, na escola, da professora já começar assim, ela não fazia pre-reading e ainda já botava a queima-roupa os alunos para ler em voz alta, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa quase agressivo, né? Porque o aluno não teve nem a chance de entrar em contato com aquele, né, com aquele texto, com aquela leitura, com as palavras, nem de se preparar, né? Então, acontecia, assim, algo muito, muito ruim. Então, é bem melhor quando os alunos já leem, né? Cada um em silêncio para si antes, né? Daí, depois, o professor pode escolher, né? Se ele vai pedir para alguém ler em voz alta, enfim. Né? Se tiver um listening também, né? Sim. E o stage 3 should be post-reading activities or after reading activities. So, after reading, for example, a text, a short story, students can come up with, for example, if it's a short story, we could propose, for example, write a letter to
Write a letter to the Little Prince. Escreva uma carta para o Pequeno Príncipe, por exemplo, em inglês, propondo soluções para os problemas dele. Sei lá, vocês leram um texto curto sobre o Hamlet, do Shakespeare. Então, Hamlet, sabe, que é uma tragédia e tudo mais. E aí o Hamlet, no final, a namorada se matou, no final o tio matou o pai, não sei o quê. Escreva uma carta para o Hamlet, propondo o que poderia ser feito para evitar todas essas tragédias que aconteceram no Hamlet, por exemplo. Então, tem uma infinidade de atividades de pós-leitura, né? Aquele conto ali que nós trouxemos do nome, né? Os alunos poderiam escrever sobre o nome deles também, de onde veio, quem é que deu o nome, né? Como foi, se alguém da família já tinha esse nome. Uma atividade muito boa, assim, muito frutífera, é o aluno escrever uma biografia. Aí eu já fiz assim, aula assim, eles dizem, tá, mas eu tenho só 15 anos, o que eu vou escrever na minha biografia? Não, escreve desde o teu nascimento até os 15 anos e faz de conta que tu tá com 100 anos, tá? Agora, escreve tudo o que aconteceu na tua vida dos 15 anos aos 100 anos. Aí tu tá livre para inventar, né? Então, assim, aí eles vão viajar, né? Então, assim, criar um monte de biografia é uma atividade muito legal também. Eles podem dizer que eles ganharam na Mega Sena, que eles viajaram o mundo, que eles se casaram com uma pessoa linda, que eles tiveram 6 filhos. Então, assim, é uma atividade assim, muito legal. However, this first stage will guide students into the comprehension process and facilitate the other following stages. Então, se a gente quer, então, que as atividades durante a leitura e após a leitura sejam bem frutíferas, o ideal é que as atividades de pré-leitura sejam muito bem exploradas. A gente estava falando no início, né, da oficina, pessoal, que nem sempre o professor, a gente, dependendo de onde a gente está dando, de onde a gente dá aula, às vezes tem um compromisso de cumprir o conteúdo e tudo mais, nem sempre a gente tem tempo, né, de fazer uma atividade de pré-leitura adequadamente, né, o tempo está escasso, a gente tem que vencer um conteúdo porque a gente quer acabar aquela unidade para aplicar uma prova, tem que fazer avaliação, então tem que fechar um capítulo do livro, sei lá, dependendo do contexto, em vários contextos, né? Mas a gente pode, então, se faltou o pre-reading, né? Faltou tempo para o pre-reading, explorar melhor durante a leitura, ou explorar, tentar resgatar na pós-leitura, né, essas atividades, tudo pelo bem de uma boa internalização desse vocabulário, né? Nosso objetivo, assim, é que o aluno nos encontre, professora, sou minha professora faz 10 anos, 20 anos, no final eu fiz intercâmbio, eu estudei na universidade, eu li artigos em inglês, eu fiz doutorado sanduíche, graças às suas aulas, tudo mais. Isso que a gente quer, né? Plantar, né, o conhecimento, né, espalhar conhecimento da melhor forma possível, né, Débora? Com certeza. Isso aí. É bem isso. Então, quanto mais a gente explorar, né, esses passos, mais aquilo que o Rafael estava falando, né, da memória de longa duração, né? A gente pensa assim, coisas que a gente não esquece que aconteceram conosco quando a gente estava estudando, né, em inglês. Às vezes tem palavras que eu lembro assim que eu aprendi numa música, numa aula, né, ou num filme que foi passado. Então a gente é muito, né, a nossa memória ela é muito ligada ao emocional, né, ao sentimento. Então tudo que envolve, né, é interessante, né? Eu gosto bastante da palavra engage, né, em inglês. Então, engaging activities, que vão, né, envolver esse aluno, que vão trazer ele para, né, para dentro desse conteúdo. Ok. Bom, então, aqui nós pensamos assim, né? Eu acho que nós temos um tempinho ainda para a gente pensar um pouco, a gente queria ouvir também um pouco de vocês, né? E aqui nós temos assim, a gente pode trabalhar com diferentes gêneros textuais, né? Nós temos um poeminha que é bem assim, mais infantil, né? E nós temos um texto, né? The Man Who Wrote Sherlock Holmes. Né? Esses textos aqui, basicamente, tirados do American English File, tá? Bem para simbolizar esses textos de livros didáticos mesmo. E daí, assim, para vocês pensarem um pouco, né? Que tipo de pre-reading activities
could be done with both texts. Né? Pensar um pouquinho sobre esses dois textos, assim, para a gente trocar umas ideias. Por exemplo, não sei se esse primeiro é um poema, né? Poema, nós temos poemas infantis, tem poemas mais jovens e adultos, né? Mas, digamos, mais aprofundados, né? Depois eu vou mandar para vocês no WhatsApp, né? Digamos, pelo WhatsApp, para alguns que se inscreveram, alguns que eu tenho WhatsApp, no caso a Karen, a Juliana, um poema do Robert Frost, né? Que é bem famoso, já saiu, está no vestibular da URGS, que é o The Road Never Taken, o caminho que nunca foi trilhado, tá? Eu vou mandar para vocês. The Road Not Taken, isso. Sabrina gosta, The Road Not Taken. Eu vou mandar para vocês depois. Então, por exemplo, dá para fazer discussões, né, filosóficas sobre esse poema, né, The Road Not Taken. Então, daqui a pouco o professor gosta de poema, ou se depara... Eu me lembro que eu estava dando aula com, acho que o American Hathaway uma vez, e apareceu um poema que é The Funeral Blues. E aí, she was my north, she was my south, não sei o quê. Eu nunca mais me esqueci daquele poema. E eu vi num livro didático, sabe? Então, assim, daqui a pouco o próprio professor gosta de poema. Então, assim, às vezes vocês gostam de alguns gêneros textuais, mas o professor gosta de textos mais curtos. Ok, o professor gosta de trabalhar com contos, ok. Então, daqui a pouco a gente sempre gosta de tentar apaixonar os outros com as nossas paixões, né? Rafael, é interessante a gente mencionar que a gente tem um livro até que a gente quer deixar a indicação, que é de uma colega da Unisc, né? Que é a Justina. Ela escreveu um livro bem didático, assim, de como trabalhar com textos mais literários, com poesia, na aula de inglês. Tem várias atividades bem interessantes. Depois a gente vai deixar também né, as referências para vocês. O Lua foi aluno da Justina. Lua, eu não sei se tu gostaria de falar, Lua. Isso, deixa o Lua falar. Se gostaria de falar assim, como é que tu trabalha com texto, se tu tem alguma dificuldade também. Na inscrição, né, da oficina, alguns de vocês mencionaram, né, algumas dores, digamos assim, né? Quem quiser falar um pouquinho. Isso. Eu tô chegando em casa, pera aí, eu tô só me arrumando aqui. Já falo. Pera aí. Se a Karen quiser comentar, Karen, assim, se tem alguma dificuldade, algumas dores de professor, assim, sabe? E comigo é bem complicado porque eu estou na rede pública, né? Então, reduziram muito a carga horária de língua estrangeira. Aí a gente tem 1 hora aula de língua inglesa. Então, hoje mesmo eu estava trabalhando um texto que era sobre inteligências múltiplas. E aí, realmente, o pre-reading não funciona, não tem como fazer, né? Então, eu coloco, assim, vocabulários, peço para eles buscarem, né, significados e tal, para poder depois fazer o reading ali, propriamente dito, e realmente com tempo mega curto, né? Então, 45, 50 minutos de hora-aula por semana, não evolui a coisa. Eu sinto, assim, que parece que eu estou patinando e não saio do lugar, às vezes. É bem complicado. Uma pena. Doutora Rosângela? Na verdade, eu ia perguntar, né? Não é uma... Assim, porque cada contexto é diferente, né? Boa noite, pelo menos, né? Primeiro. Mas olha só. Claro que tudo a gente depende muito dos alunos, do engajamento deles, né? Da motivação. Mas uma coisa que eu pensei quando o Rafael estava falando dessa questão do tempo que talvez funcione pelo menos para alguns alunos, né? Que seria fazer uma tarefa de casa de pre-reading, né? Alguma coisa que se possa, por exemplo, procurar na internet, usando o celular, talvez assim, e talvez, né? Até, digamos que a gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos da turma, né? Que eles possam mostrar o que fizeram, postando coisas, né? Digamos que a gente pegue, sei lá, 5 palavras como
Eu achei bem legal aquela ideia da nuvem, né? Assim, a nuvem de palavras que começa, né? Mas, na verdade, assim, digamos que pegar 4 ou 5 palavras de um texto que podem ser de baixa frequência ou que sejam ambíguas dentro do texto, né? Que sejam um significado diferente daquele que talvez seja mais conhecido. E aí, talvez, como tarefa de casa, assim, enfim, buscar, tentar achar a palavra usada em alguma frase ou em alguma música, em alguma situação, enfim, fazer alguma coisa que eles façam, quer dizer, que eles venham para a aula já com uma espécie de, né, de tema de casa que seja esse warm-up, né, assim, fazer essa, enfim, é um jeito de tentar driblar, né, só que tudo que é na internet, em geral, os alunos gostam mais de fazer, né? Então, já também é um pouquinho, assim, deles poderem explorar algumas coisas, né? Enfim, e também mostrarem, talvez, para os colegas, algumas coisas que eles descobriram, né? E isso, na verdade, alimenta todos, né? Porque na medida que um posta alguma coisa, o outro posta, e o outro posta, e o outro posta, e daí, quando a gente chega na aula, a gente já tem, digamos assim, a terrinha afofada, né? Já dá para começar com aquele texto. Daí, sem ser essa situação que a Débora disse, né? Que é assim, de cair de paraquedas em cima dentro de um texto que ninguém sabe nada, né? Enfim. É uma ótima ideia. E eles gostam muito de usar o grupo de WhatsApp para isso. Karen e Luan, a professora Rosângela é a nossa orientadora do doutorado, tá? Ela é a nossa mãe na pesquisa aí, tá? A professora Rosângela foi minha professora lá na Unisc, claro. Foi minha Sem professora dúvida, lá. só que o Luan não era tão barbudinho naquela época. Assim. Não podia usar barba naquela época, professora. Agora pode. Agora pode. Luan, fala Sim. um pouquinho para nós, assim, como é que tu lida com leitura, assim, tu tá numa escola particular, né, o São Pedro da Ubra, né? Sim, eu trabalho na Escola Ubra São Pedro aqui em Cachoeira do Sul, tá? É uma escola particular. Eu leciono no 3º e no 4º ano do ensino fundamental e do 8º até o 3º ano do ensino médio. E como já foi mencionado aqui, depende muito da vontade do aluno, né? Depende muito também do querer do aluno. O que eu gosto muito de fazer é pegar, inclusive já foi mencionado aqui, palavras-chave, ou, por exemplo, o texto é sobre esportes. Então, eu pergunto para eles alguns esportes que eles gostam, que eles não gostam, menciono, escrevo no quadro, e aí, a partir dali, a gente faz uma discussão. Claro que isso é muito mais fácil. Tipo um brainstorming, né? A parte tipo do brainstorming. Exatamente. Vai ser sobre town places. Tá? Fale lugares das cidades que vocês conhecem, inglês, enfim. E eu percebo que à medida que eles vão ficando mais velhos, vai ficando mais difícil disso acontecer, sabe? Talvez pela timidez ou, enfim, pela rebeldia da adolescência, não sei dizer, tá? Mas o que eu percebo é que com os pequenininhos eles são mais subordinados, digamos assim, né? Espontâneos também, né? São mais espontâneos, tá? Mas mesmo assim, eu vejo que o trabalho do texto, da compreensão textual, está sendo muito... cada vez mais nós temos mais ferramentas, né? E isso aí ajuda um monte o nosso trabalho. Quando eu estudei, não sou velho, tá? Mas quando eu estudei, não tinha tanta tecnologia, fugiu a palavra. Tantas ferramentas, eu acho. Tantas ferramentas, tantos meios, né, para a gente poder expandir esse conhecimento deles como tem hoje, né? Então isso aí facilita bastante aí o nosso trabalho. E tu tem alguma ferramenta assim que a gente não mencionou aqui, que tu acha que seria legal da gente de compartilhar, assim, algo que tu usa que nós não mencionamos? Eu estou fazendo uma pós em tecnologia da educação, em língua inglesa, tecnologia da educação apenas. E esses dois que eu mencionei do Wakelet, do Trello, são bem legais. Eles são como se fossem redes sociais, né? Tu faz uma postagem e aí tu pode convidar amigos. É bem legal, é bem bacana. Eu estou aprendendo a usar. Como eu falei, eu estou realizando
essa Ah, mas pós eu daí tô é para aprendendo quem a quer usar ainda. aprender, é para quem quer aprender inglês, é isso? É uma rede social? Exatamente. Uhum. Tá. É bem De bacana, é bem, qualquer bem idade, interessante. qualquer idade. a Qualquer pessoa- idade. Não é só inglês, não é só inglês, tá? Ah, tá. O foco é educação ali, eu acho bem legal, bem bacana, bem interessante. Uhum. Eu Karen, coloquei aqui na página, pessoal, um dicionário olímpico que foi desenvolvido ali na Unicinos. Ele é bem bacana. Ele é um dicionário olímpico. Na verdade, tem o dicionário da Copa e tem o dicionário olímpico. Ele é um dicionário trilingue e ele tem uma estrutura bem diferente dos outros dicionários. Ele trabalha com a semântica de frames. Eu acho, ele também é um aplicativo que a gente pode baixar, né, no celular. E ele é muito bacana, porque ele vai trabalhar assim com vários aspectos. Por exemplo, digamos que os alunos gostem de esportes, ou digamos que esteja acontecendo, né, que, por exemplo, nas Olimpíadas, ou enfim, em algum momento que a gente queira trabalhar sobre isso. É um material também bem bacana de olhar, porque ele vai trabalhar com expressões, né, que se usa na... Ele foi desenvolvido pelo grupo da Hove Krishnan, e é muito bacana, assim, só para quem está usando camiseta do Inter, assim. Não, é que pode ser, a gente tem que achar coisas também que sejam motivadoras, né? E essas coisas que se joga, que se conhece, pode se fazer no celular, pode ser talvez um jeito, assim, né? O Karen, eu te falar assim que realmente eu já dei aula no estado também, sabe? Então a gente sabe que a gente sempre está lutando, né? Muito contra, nadando às vezes contra a maré e tudo mais. No meu tempo, eu estava no estado, tinha 2 horas, né? Do 6º ano ao 2º do médio, só no 3º ano eles tinham 1 hora só. Aí eu dizia assim, quando eles são mais maduros, lá com 17 anos, que eu posso trabalhar no máximo, me dão 1 horinha só de inglês, sabe? Então, assim, é bem complicado. A gente fica... E a gente tem umas turmas maravilhosas. Tu queria, assim, ter mais encontros com aquela turma, a gente tem tão pouca carga horária, mas é realmente assim, não dá para... A gente que é professor não pode perder esperança nunca, né? Mesmo que 1 hora, para deixar dentro de casa... Não, tá certo, Rafael, a gente não pode perder a esperança. Eu trabalho os 2 idiomas, né, espanhol e inglês, então, assim, eu noto que a aceitabilidade dos alunos é mais no espanhol, talvez pela semelhança com a nossa língua, né, embora eu diga sempre para eles que o inglês é bem mais fácil, né, que o espanhol, mas até na opção do Enem, né, eu acho que é tipo assim, uns 80% dos nossos alunos que optam pelo espanhol. E hoje mesmo eu estava questionando numa turma do terceirão lá, eu tinha um aluno que ia fazer a avaliação o Enem de inglês e o restante ali, 9 que tinha na turma, espanhol. E eu disse, meu Deus do céu, tudo por medo, né? Deles explorarem mais e tudo, né? Então, porque realmente com esse pouco tempo, né, Karen, talvez a gente tenha que tentar explorar com eles que se eles realmente querem né, aprender, eles precisam tentar buscar ter esse contato com a língua fora também da sala de aula, né? Eles têm acesso, né? Eles têm acesso a YouTube, eles têm acesso a, né, de repente, algum site que eles possam olhar, que eles possam, né, tem tanta coisa, tanto professor dando aula aí no Instagram, de graça, né, assim, claro, a maioria quer vender seus cursos, mas eles dão aula de graça, né, eles podem escutar música, eles podem assistir vídeos em inglês, então, de repente, né, tentar direcionar talvez umas tarefas de casa, assim, que eles possam ter um pouco mais de contato e achar um ponto também que gere uma motivação para eles, né, algo que eles gostem, seguir pessoas que eles gostam, assim, né, eu sempre falo para os alunos, vocês gostam de cozinhar? Segue alguém que cozinha no Instagram em inglês, segue alguém, gosta de fazer academia, segue lá alguém que fala de fitness em inglês, vocês vão aprender pelo menos um pouco de vocabulário, né? Valeu, isso é maravilhoso. Outra coisa que Pode falar, Karen. O vídeo das inteligências múltiplas eu coloquei para eles, né, antes do texto, o vídeo estava todo em inglês. E aí eles ficaram muito rebeldes comigo, que não tinha nem legenda, claro, né? E aí eles falaram, mas não tem nem legenda. E eu disse, mas vamos tentar ouvir, porque é compreensível. Escutem,
vejam o que vocês entenderam. Eles têm um bloqueio, né? Tipo, tá em inglês, não quero. Então, é uma batalha ali. Uma coisa que dá para pedir para eles também, cara, assim, ó, vamos fazer um combinado. Todo vídeo, série que vocês forem assistir no Netflix, hoje em dia eles podem, Netflix eles pagam R$20 por mês, né? Então, assim, muitos têm. Então, assim, ó, todo vídeo, filme, série Netflix, pelo menos a legenda tem que estar em inglês. Aí, lá na La Casa de Papel é em espanhol, mas bota a legenda em inglês. Me digam quais palavras vocês aprenderam na La Casa de Papel, por exemplo, sabe? Isso aí, incentivar, que a Débora falou, atividades prazerosas que eles se exponham ao inglês, sabe? Lua? Tem um aplicativo muito bom, tá? Um site, que é o Lyrics Training. Lembra, Rafael? Sim. Lyrics Training. Colocou ali. Esse eu sempre indico para eles, e eles voltam depois adorando, né? Adorando. Ouvem música, é uma das coisas que eles fazem o tempo todo praticamente, né? Em inglês, e aprendem também. A compreensão auditiva melhora com esse aplicativo. Muito bom. Tem o Duolingo, eu estou usando né? o Lyrics Training em francês, eu não sabia que tinha. Daí, nesses dias, eu fui olhar e daí descobri que tinha também. Daí, tô lá brincando. E sou muito ruim, muito ruim. Eu fico muito irritada como eu sou ruim. Mas é o jeito, né? Aos poucos a gente aprende. É bom. O Duolingo para vocabulário, né? Tem gente que gosta, as crianças gostam porque é tipo um joguinho, né? Então, eles vão ganhando os pontos ali, né? Então, são várias ferramentas aí que a gente pode estar incentivando eles. Às vezes eu faço essa coisa do vídeo, Karen. Às vezes, quando eu pego um vídeo curtinho, e daí eu transcrevo, né, o conteúdo do vídeo e tiro umas palavras, assim. E daí eles têm que completar enquanto eles escutam, porque daí não é só escutar, sabe? Aí eles têm aquela sensação de que as palavras estão ali, né? Não foge tanto o controle, assim, eles só têm que pegar aquelas palavras, daí eles ficam felizes quando acertam, né? E então é uma forma também de trabalhar, às vezes, claro, o vídeo tem, às vezes pode selecionar só um pedacinho do vídeo, se o vídeo é longo, né? Para não precisar escrever um monte. Funciona, não reclamam tanto. Então tá, pessoal, assim, tá no chat aqui o link do Google Docs, tá, para vocês terem acesso aos textos que nós usamos ali, os PDFs e tal. E vocês podem baixar, tem ali que eu falei ali sobre um Tales Sequencing, que é um livrinho de contos que dá para recortar os parágrafos do conto e eles brincarem com quebra-cabeça. Tem algumas coisinhas ali, um livro de contos também que vocês podem usar também. Então, tem a nossa apresentação, no final da apresentação tem o nosso e-mail também, qualquer coisa podem escrever, a gente pode trocar ideias, né, também. E a gente que é professor, sempre tentando a gente aprender para a gente mesmo, sempre tentando melhorar o mundo, né, e é isso, né, o nosso calvário não é fácil, tá? Mas a gente sempre tentando, né, um pouquinho, nosso passinho de formiguinha, sempre tentando melhorar a educação, a compreensão leitora, melhorar o mundo, né? Essa é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Tá bom? E é muito legal a gente fazer esses momentos de troca também, né? Muito. Obrigada, a gente então. Precisa. Obrigada, viu, Rafael e Débora, pelo trabalho bonito que vocês... eu fiquei acompanhando de cantinho de olho. Essa gravação tá gravada, né? A gente vai poder olhar em outro momento, então muito, muito bacana. Tá? Muito obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Pela participação de vocês. Obrigado, bom tchau. A todos. Um ótimo feriado, final de semana. Tchau. Obrigado, tchau. Até mais.